Oi, pessoal. Então, estamos atravessando aí momentos difíceis, né? Então, a gente teve ontem o lançamento do primeiro curso de cannabis medicinal do Polo Penedo, né? O curso é vinculado ao quinto curso de cannabis medicinal da Unifesp, né? Esse curso surgiu nos salões, né, da Paróquia São Francisco de Assis, é uma parceria do Move Recan, né, da Paróquia São Francisco de Assis, que era representada pelo Padre Ticão, e da Unifesp, que à época da fundação do curso era representada pelo professor Carline, né? É um curso que ele demonstra o seu sucesso pelo número de inscritos. A primeira edição eram 700 inscritos, a segunda edição 1.200 inscritos, a terceira 1.700, né? A quarta, o Brasil inteiro aí participando, foram quase 5.000 inscritos. E até a data de hoje, a gente está com quase 20.000 inscritos no curso. Então, aí, agradecer o apoio de todos, né? Parabenizar a todos que tiveram a iniciativa aí de se matricular no curso. E o objetivo principal aqui do Polo Penedo, juntamente com outros polos, porque tanto o curso quanto a ideia dos polos nasceu nos salões da paróquia, né? Agradecer aí a Gabi e o Fernando, né? Que coordenam o curso desde o princípio e sabem aí o tsunami e, né, o que todo esse movimento se transformou. Então a ideia dos polos também surgiu nos salões da paróquia, né, junto com o Padre Ticão. É uma ideia que foi idealizada pelo Padre Ticão, pela Gabi, né, por outros parceiros do curso, né? E já a gente sabe que agora já estamos esse semestre começando com 41 polos, né? E esses polos, eles devem ser grupos de estudos e a gente tem que motivar com que os alunos e aquelas pessoas que procuram os polos concluam esse curso e tenham o maior aproveitamento dele possível. Então, a nossa proposta aqui da Associação Força Dourada é ajudar que a gente faça, né, desse curso mais orgânico, mais tem um ponto de apoio, de acolhimento para os pacientes e para os alunos, né, a dar esse apoio também na elaboração e na sugestão dos TCCs, né? O TCC pode ser feito em até grupo de 3 pessoas, então pode ser um trabalho individual, quanto pode ser um trabalho feito até com grupo de 3 pessoas. E a gente está vivendo aí esse momento delicado da pandemia. Ontem a gente teria aqui a presença do Dr. Emílio Figueiredo, junto com a Marcela Sanches, e infelizmente esse encontro pessoal não ocorreu nesse momento, mas ele vai ocorrer aí no futuro próximo. Com certeza nós vamos passar essa onda aí e a coisa vai se reestruturar e logo a gente vai ter a presença dos dois aqui. Por outro lado, foi lindo também as surpresas, né? A presença de todos que estiveram lá. As meninas da montanha apresentaram um trabalho lindo lá, que foi o hino da Santa Maria, que foi feito, né, logo após a vinda do Padre Chicão aqui em Penedo, em setembro, dia 26 de setembro. Então elas fizeram uma homenagem para ele muito bonita, foi uma música que ele escutou e adorou, né? Foi uma música que ele sempre brincava comigo, Traga as Fadinhas da Montanha. Então formamos aí o grupo Flores Astrais, né, com o Eric Goldberg, que veio em janeiro, gravou com a gente, veio gravar uma música, gravamos um CD em homenagem ao padre de oito músicas, né? E falando em homenagem ao Padre Ticão, né, desde o dia 1º de janeiro apareceram algumas propostas de leis municipais para alteração de locais do qual ele participou e foi atuante aí na construção para que se chamassem Padre Ticão. Então, algumas pessoas queriam mudar o nome de um viaduto em São Paulo, o viaduto passaria a chamar Padre Ticão. Houve a proposta de mudar o bairro Hermelino Matarazzo, né, para bairro Padre Ticão, mas a atuação dele na Zona Leste é muito além do bairro Hermelino Matarazzo. Então, né, já chegou até brincadeira de virar a Zona Padre Ticão, né? Então, no final das contas, a homenagem, né, vai ficar com uma proposta de alteração da Avenida Jacu Pêssego para a Avenida Padre Ticão. E aí eu, né, gostei de brincar, porque a Avenida Jacu Pêssego ela liga Guarulhos ao Porto de Santos, né? E realmente a obra do Padre Ticão ela se iniciou nesse pedaço de São Paulo e a última obra dele, que foi a Cannabis Medicinal, já foi uma obra de repercussão nacional
que não internacional, já que a gente espera aí que com essa sementinha que ele plantou, a gente um dia possa se equiparar aí aos países de vanguarda aí, quando se trata tanto da produção quanto do cultivo e distribuição da cannabis, especialmente para fins medicinais. Né? O sonho do padre era que no quintal de todo paciente que realmente precisa da cannabis, essa planta pudesse ser cultivada, né? Já que a gente sabe que para o acesso ocorrer de forma democrática, especialmente nas classes mais favorecidas, isso só tem como ocorrer quando o autocultivo for regulamentado, e até que isso ocorra, a gente tem que lutar muito por essas iniciativas que buscam dar respaldos científicos, estudos, informação e pesquisa. Então, o curso vem para abrir os horizontes aí, tanto dos atuais pacientes, quanto das pessoas que têm interesse em informações sobre essa planta sagrada, sobre a origem da planta, os usos terapêuticos, medicinais, o atual estado de regulamentação que a cannabis se encontra no Brasil. A gente trata também muito da questão da reparação social, né, já que mesmo que ocorra agora uma regulamentação, a gente tem que lembrar que a guerra às drogas é uma guerra que causou muitas vítimas, né, e causa até hoje. Né? Se a gente for avaliar mesmo, a gente vai ver que a cada minuto ainda morrem pessoas aí no Brasil vítimas da guerra às drogas. Né? E um dos sonhos do padre para esse quinto curso era que ele acontecesse com a aula inaugural, né, do Siddhartha Ribeiro. Então, a gente vê aí os frutos dele, né, se realizando e os sonhos dele. E o Siddhartha tem uma frase muito bonita que ele fala que o proibicionismo, né, foi um erro colossal em escala, né, planetária. Então, a gente já tem hoje o mundo inteiro reconhecendo os benefícios medicinais e terapêuticos da cannabis, né? Agora, como o nosso querido Paraticão, né, sempre lembrava, na última eleição, além da saída do Trump, a gente teve quase todos os estados dos Estados Unidos, que não todos, né, com a maconha regulamentada e muitos até o uso adulto recreativo autorizado, liberado e agora disciplinado aí de forma a ser um mercado legal. Né? A gente tem no Brasil uma lei injusta e retrógrada. E isso aí gera tanto danos de ordem social, quanto danos também ao mercado, danos à oportunidade de trabalho, de emprego, de pesquisa, de estudo sobre a cannabis medicinal. Então, o objetivo desse videozinho é a gente apresentar um breve resumo do que foi a aula do Siddhartha ontem, né, dos pontos que a gente achou mais interessantes da gente destacar nessa atividade de resumo que a gente tem que entregar como uma atividade obrigatória do nosso curso. Né? Eu acho que essa atividade obrigatória ela deve ser vista de uma forma muito livre, muito tranquila. Então, a gente vai passar um textinho também as plataformas sociais aí dos inscritos no curso, e cada um se sinta à vontade para colocar o que acrescentar algum detalhe, se entender interessante, ou retirar alguma parte que também não entender que seja relevante. Né? O que o Siddhartha abordou ontem de forma muito bonita foi o histórico, né, a origem da cannabis, né, inclusive o histórico do cânhamo, né, já que o cânhamo era utilizado inclusive para as velas nas grandes navegações, né, ele citou o caso da deusa egípcia, né, Sechar, que ela tem uma figura representativa da flor, né, da cannabis, né, como um significado de sabedoria. Né? A gente sabe hoje que a cannabis é uma planta que ela tem realmente, além de propriedades terapêuticas, é uma planta inteligente, né? E o Padre Chicão gostou muito quando ele ganhou esse quadro, né? Que é uma representação artística do sistema endocannabinoide. Né? A partir desse sistema, desse descrição aí do histórico da cannabis, né? O professor Siddhartha passou para a gente um pouco dessas informações do sistema da cannabinoide. Eu achei muito interessante, né, que ele começa citando a pesquisa do Michula, né, que é o médico que tem uma pesquisa em Israel, né, o grande pioneiro aí com relação ao estudo da cannabis, estuda há mais de 60 anos a cannabis.
e ele colocou que a molécula do THC ela foi descrita em 1962. Porém, os neurotransmissores endógenos, né, como a anandamida, só foi desvendada completamente em 1909, no início da década de 90. Né? Então, a gente percebe assim, que esse estudo e essa pesquisa foi uma pesquisa intensa. Cada vez que ele ia descobrindo uma parte da molécula ou do sistema endocannabinoide, ele ia se agrupando com grupos de pesquisadores do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, e ia reunindo essas pesquisas e disso ia desvendando o sistema endocannabinoide. Então, o que aparentemente era um sistema secundário, um sistema subjacente, já se chegou à conclusão de ser um sistema, talvez o principal sistema, que não o principal sistema de todos os organismos, não só do ser humano, né? Já que seria o sistema capaz de controlar e de ser o maestro do nosso organismo, de direcionar todo o funcionamento do nosso organismo, né? Tanto do ponto de vista de transmissão dos impulsos nervosos, quanto do ponto de vista de modulação e de distribuição aí dos demais neurotransmissores e das ligações sinápticas, né? O doutor Siddhartha também, né, foi muito feliz ao apresentar para a gente aí quais que eram os casos de contraindicação do uso da cannabis, né? Especialmente destacando aí a questão das gestantes, das lactantes, do uso por crianças e adolescentes, né? Porque esse uso é tão arriscado, né? Especialmente por você, quando usa a cannabis, você atuar nesse sistema endógeno aí, que inclui aí neurotransmissores, né? E o adolescente, a criança, está com o sistema nervoso ainda em formação. Então, quando você altera, né, esse funcionamento do sistema nervoso, você não tem a destruição de neurônios, mas você tem uma modulação diferenciada dos neurotransmissores que ainda estão se formando. Então, há algum grau de risco, né? Ele citou muito bem alguns casos, né, onde algumas pessoas têm problema com o uso de cannabis com alto THC ou de uso do THC. Normalmente, esse problema ocorre quando a pessoa tem uma deficiência numa enzima, que é justamente a enzima que atua na absorção e na modulação do THC dentro do organismo. Então, é um caso que deve ser evitado quando a pessoa já tem relatos de surtos de esquizofrenia ou que ela pode apresentar alterações nessa enzima. Porém, né, isso são casos isolados, né? Ele fez uma comparação que eu achei muito bacana com relação à cannabis e os cachorros e aos cães, né? Porque a gente sabe que possivelmente a cannabis é a planta que mais foi domesticada pelo homem. E o cachorro também foi o animal selvagem que foi há mais tempo aí melhor adaptado e melhor domesticado pelo homem. E da mesma forma que você tem raças de cachorro aí para todos os gostos e para todas as necessidades, né? A gente tem o labrador que tem uma capacidade extrema aí com pessoas cegas, né? Tem os cães menores, os schnauzer, os poodles, que já são cães de companhia. Você tem a cannabis aí para todos os perfis, inclusive para o tratamento de todas as patologias. Porém, inclusive muito devido a que é um texto proibicionista, as pesquisas são escassas, né? Então, como o padre brincava e o próprio Siddhartha citou, eram os heróis, né? Os pesquisadores da cannabis há 20, 30 anos atrás eram os heróis, né? Por conseguirem levar essas pesquisas aí a cabo e conseguir até ter matéria para pesquisa. Né, a gente percebe o aumento, ele mostrou um gráfico muito bacana que mostra o aumento exponencial do número de pesquisas com a cannabis a partir da regulamentação e da liberação, e isso aí tende agora a crescer. Essas pesquisas já deixam claro, né, o efeito e o tratamento de forma científica e, inclusive, a segurança quanto ao tratamento com cannabis. Né. É legal também... É uma questão que ele colocou da gente tentar desestigmatizar o THC. O THC tem uma função fundamental, né? Inclusive, quando você tem a opção de usar um óleo full espectro, o THC ele potencializa e ele aumenta o efeito do CBD e necessitando, inclusive, de menores doses. Né?
ele colocou também a importância da diferença da gente entre ter o composto isolado e ter o óleo full spectrum, o óleo da planta inteira. Né? Eu acho que um dos objetivos principais do curso é também levar esse legado do padre, né, da autonomia quando a questão é saúde. Né? Segundo a OMS, o conceito de saúde ele é holístico, ele não inclui só a ausência da doença. Né? Ele é um bem-estar físico, emocional, social, intelectual. Então, a cannabis hoje em muitos países é usada até preventivamente. Então, que as pessoas tenham a opção de não recorrer só aos compostos isolados da farmácia. Né? Hoje o remédio está na farmácia a R$ 2.500, um frasco a 0,2% de concentração, diluído possivelmente em óleo de milho. Né? Então, o paciente ele deve ter autonomia de recorrer aí às associações ou recorrer ao autocultivo. Né? É uma das missões desse curso é de levar a informação da semente até o feitio final da medicina do óleo, né, da semente ao paciente. Né? A gente já sabe que a guerra às drogas, né, é uma questão social. A gente tem a questão da reparação social também para pensar e para discutirmos. Né? E que essa foi uma aula brilhante, né? E seja o princípio de uma longa jornada aí que a gente vai ter esse semestre, de muita troca de aprendizado, né? De estudo, de pesquisa, e que devagarinho cada um, né, no seu tempo e nas suas possibilidades, a gente consiga avançar aí no nosso conhecimento sobre a cannabis medicinal e nessa troca de saberes, de informação e de estudo, tá bom? Desejo aí uma ótima semana para todos e a gente gostaria também de aproveitar esse momento e informar que o curso ele é de contribuição voluntária, né? Por ele ser certificado pela Unifesp, que é uma universidade pública, a gente não tem uma mensalidade, embora a gente arque com os custos do curso, né? Que envolve a locação do espaço lindo que o Hotel da Cachoeira está cedendo para a gente aí com muito carinho. Ontem foi muito especial nossa passagem por lá. Estão todos convidados, né? Sabendo aí das restrições decorrentes da pandemia, né? De a gente estar de máscara e manter o distanciamento e, né, quem sentir de estar conosco lá às quintas-feiras às 19 horas, né? A gente tem os cursos também com os profissionais que estão vindo, né? O Eric Goldberg tem trabalhado já há algum tempo com a gente, veio ontem aí de coração aberto, com muito carinho e está fazendo para nós esse trabalho lindo de comunicação. Né? Temos o trabalho da equipe da Força Dourada, a Avra ontem apresentou a cantina da Força Dourada com uma alimentação natural, saudável, fez também com muito carinho. Então, para que a gente consiga também investir em equipamentos, os projetores estão sendo cedidos pelo hotel, a gente pretende aí nos próximos 3 ou 4 meses aí fazer a aquisição desse projetor, comprar a tão sonhada câmera 3D aí para o nosso diretor de comunicação aí ter mais recursos aí para transmitir esse trabalho lindo, né? E que essa Força Dourada aí se alimente de bons astrais e boas energias. Um abraço para todos.